Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Que me chamo Charles e aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do Lines of Battle. Eu tinha pensado em fazer um vídeo de eu jogando o jogo, só que acontece que como o jogo é muito lento e é sobre táticas de guerra, acaba que ia ficar um vídeo meio maçante. E também porque quando eu tava jogando eu só tava perdendo. Mas aí eu fui pesquisando como é que funciona a guerra do século XIX, coisa do tipo, e acabei aprendendo. E aqui eu separei três batalhas. Essa daqui, primeira, que acabou em empate. Essa daqui, que acabou em derrota, mas tem uns conceitos interessantes. E essa daqui, que é bem interessante também, que eu ganhei de uma forma diferente. Mas mesmo assim eu queria mostrar. Basicamente, a coisa que você tem que fazer no começo de toda batalha é analisar a sua composição de exército e a composição de exército do inimigo. Aqui na minha composição de exército, acontece que eu tenho, por exemplo, eu vou dar zoom e vai zoar aqui, mas beleza. Eu tenho 10 infantarias, sendo dela 8 infantarias comum e 2 de guardas. Os guardas basicamente são uma elite e eles são melhores para cargas. Eu tenho a vantagem de artilharia, porque ele tem aqui, como vocês podem ver, uma artilharia só. O, o que mais? Deixa eu fazer assim que fica melhor. Desculpem se tá meio ruim aqui, porque é que eu não sei usar o programa direito. E eu tenho umas 4 cavalarias comuns. A única diferença é que ele tem 4 cavalarias pesadas. Ou seja, nesse momento ele tem a vantagem de cavalaria. E ele tem infantarias leves, 8 infantarias leves, que são basicamente uma tropa de elite que anda mais rápido e atira mais longe. Só que se eu não me engano, ela é um pouco mais fraca. E eu também, como eu já disse, tenho a vantagem de canhões, de artilharia. E aí, sabendo que meu inimigo colocou as tropas deles aqui também, porque é assim, pessoal. A batalha ela começa daquele jeito que eu mostrei agora há pouco. Só que acontece que depois que você analisa, você escolhe um campo de batalha. Eu escolhi aqui porque eu sabia que avançar simplesmente não ia funcionar, porque ele tem cavalaria pesada e mais tropas que eu. Na verdade, ele não tem mais tropas, só que acontece que eu tenho a vantagem de canhões e não preciso avançar tanto quanto ele. E aí, sabendo que as tropas deles provavelmente vão vir manter essa montanha, eu peguei os meus skirmishers, e vou mandar eles se refugiarem aqui, ó, nessa floresta. Porque acontece que os skirmishers, eles não são tropas comuns, eles são meio que escaramuças. E eles simplesmente, peraí, faz isso aqui. Acontece que eles simplesmente têm uma vantagem extremamente grande dentro de floresta. Então eu vou fazer com que eles mantenham essa floresta aqui até que o exército comum possa se movimentar para cá e fazer uma linha ofensiva aqui, enquanto a minha cavalaria vai manter a lateral aqui esperando o momento certo. Certo, esse turno aqui é um turno interessante porque tudo que eu falei já aconteceu. Ou seja, a infantaria comum já está em posição, os skirmishers estão mantendo a posição aqui, e eu percebendo que os skirmishers são muito importantes para manter essa linha, eu vi que as tropas deles estão começando a avançar aqui, ó. Sabendo disso, eu juntei esses dois tropas comuns, que eles são mais fortes do que os skirmishers. Porque os skirmishers, como eu disse, eles não são tropas comuns, eles são meio que uma milícia armada, então acaba que eles só são bons em terreno. Então eu mantive eles ali para que retardasse a força inimiga. E esses dois aqui para dar um apoio, porque se a gente perder essa posição, ele pode ir muito bem. Só apagar aqui. Se eles conseguirem quebrar essa formação, eles podem muito bem pegar e flanquear a gente por aqui. E a gente obviamente não quer isso. As tropas dele, não sei por que, se refugiaram aqui nessa floresta. Provavelmente porque eles acharam
e essas aqui iam fazer isso. Só que eu percebendo que aqui só tem skirmishers, a gente fez uma carga. Só que eu não diria que foi muito bom, porque no turno seguinte a gente acaba perdendo muitas tropas, né? E só que a gente mata os skirmishers e toma a artilharia dele. E é isso que vai acontecer no próximo turno. Ao mesmo tempo que a gente já tá bombardeando com a nossa artilharia. Bom, nesse momento aqui, como eu disse, aquela carga que aconteceu aqui não foi a melhor das ideias, porque os skirmishers recuaram, ou seja, pode muito bem ter sido uma emboscada. E pelo menos a gente tomou artilharia. Só que aí que tá. Agora, nesse momento, a gente precisa recuar. Então eu tô fazendo o seguinte, tô mandando minhas tropas recuarem. Porque, se vocês forem ver bem aqui, essa barrinha azul é a organização. Basicamente, se você perder muita organização, a sua tropa vai acontecer igual essa artilharia aqui, ó. Eles perdem organização e meio que ficam routed. Eu não sei um termo certo em português, mas eles ficam fugindo. E a barrinha verde é a sua barra de vida. Se a barrinha verde acabar, você perdeu essa tropa. Eu não quero perder esses aqui, então eles vão começar a recuar. E também aconteceu algo interessante no outro turno. E nesse mesmo turno, enquanto eu tava falando com vocês, a cavalaria dele pegou e fez um avanço aqui, ó. E como é uma cavalaria pesada contra a minha cavalaria leve, acontece que eles acabam ganhando o embate. Só que eu utilizo essas minhas infantarias aqui comuns pra combater elas, né? Porque eu não quero perder, simplesmente. E enquanto isso, pessoal, eu tô percebendo que a cavalaria dele vai passar. Não tem como manter. Então eu pego essas duas infantarias daqui e eu começo a mandar elas para defender as artilharias. Porque eu percebi que sem as artilharias a gente não tem como ganhar essa batalha. Simplesmente. Já deu tudo muito, muito errado aqui. Se a gente perder a nossa artilharia, acabou. Como eu disse, a gente perdeu essa artilharia, né? Não tinha muito o que fazer. E as tropas começaram já a recuar daqui. Já estão voltando. E ao mesmo tempo que eu tirei as minhas infantarias comuns daqui, ele avançou aqui. Só que o problema é, ele tá avançando contra skirmishes e eles demoram pra ficar routed. E algumas daquelas tropas que eu avancei ficaram routed. Eu não sei um termo melhor em português. A cavalaria dele passou. E a gente vai fazer o seguinte no próximo turno, se eu me lembro bem. A gente vai manter uma linha defensiva. Vou apagar aqui rapidinho para vocês entenderem melhor. A gente vai manter uma linha defensiva aqui, ó. Com a artilharia atirando por cima da gente. Porque acontece muito um erro comum com quem tá começando no jogo. E pensa que é igual na... Hoje em dia, né? Porque hoje em dia, por exemplo, se você colocar a artilharia atrás das suas tropas, vai atirar por cima. Antigamente não. A artilharia precisa de linha de visão. Então, acontece que a gente vai manter uma posição defensiva. Porque como a gente tá vendo aqui, ó. Aqui no score, ele tá ganhando por 61 pontos quando eu tô com 39. Mas vocês vão ver ainda virado. Esperem. E aqui nesse turno acontece algo interessante. Essas tropas aqui ganharam certa organização. Como eles ganharam organização, eu fiz o seguinte. Eu mandei eles virem por aqui, para eles começarem a flanquear o inimigo, para que essa artilharia possa atirar assim, ó. E acontece uma coisa nesse jogo, é que eu não tô mostrando aqui porque eu tô narrando a partida.
Mas acontece uma coisa chamada fogo de enfiada. Que é basicamente quando você consegue acertar, por exemplo, essa infantaria e abalar o de canhão. Vai passar por essa e por essa. Isso é um fogo de enfiada. E aí, no caso, a gente vai fazer isso aqui. Porque acontece o seguinte. Ele, obviamente, não vai deixar a infantaria dele de lado recebendo dano dobro. Então ele vai fazer uma linha aqui. E a minha artilharia vai começar a causar dano. E enquanto isso, eu tô falando isso, essa infantaria aqui tá avançando pela floresta porque eu não posso perder a floresta. Se eu perder a floresta, ele vai começar a avançar por aqui. E eu não quero perder a artilharia. Enquanto isso, eu mantive uma infantaria aqui para proteger dessa cavalaria. E no próximo turno, pelo que eu me lembre, eu mando ela pra atirar nessa cavalaria aqui. Porque esse inimigo, apesar de ser um bom player, ele esquece muito das artilharias dele, das cavalarias dele. Ele esquece das cavalarias dele. Por exemplo, ele podia ganhar a partida só matando os Routed, mas ele não fez isso. E ele faz exatamente o que eu falei aqui. A exata coisa que eu falei. A minha artilharia comum já voltou à organização dela. Então agora eu posso utilizar ela também. E eu vou focar fogo com as artilharias aqui. Para que eu possa fazer fogo de enfiada. Aproveitando também que eu tenho essas duas infantarias. Ficando muita linha aqui, peraí. Aproveitando que eu tenho essas duas infantarias, eu vou fazer aqui, ó, também, flanqueando. Para que eu possa quebrar a organização disso e que possa avançar por aqui, ó. Avançar aqui. Enquanto isso, tá tendo uma batalha corpo a corpo aqui. Nesse turno aqui, a cavalaria dele avançou por aqui e acabou levando a minha artilharia de novo. Mas não é tanto problema, porque ao mesmo tempo que ele levou, a gente conseguiu quebrar as linhas dele aqui, ó. Como eu disse. Entretanto, a minha infantaria tá com organização curta. E a gente vai precisar recuar. Porque ao mesmo tempo que a gente estava avançando, a artilharia dele também tá atirando na gente. E daqui a gente também começou a recuar. Porque os skirmishers dele entraram aqui e, como eu disse, eles têm uma organização muito boa em terreno. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai manter uma linha defensiva aqui. Esses carinhas vão recuar. Vou esperar a artilharia voltar para bombardear ele. E é isso. Não tem muito o que fazer. Como eu disse, o que ferrou essa partida da gente foi a cavalaria dele. Aqui nesse turno eu cometi, eu diria um pequeno erro, mas ao mesmo tempo não é muito um erro. Porque acontece que eu peguei um pouco de infantaria que ganhou a organização deles aqui de novo. E eu comecei a avançar aqui. O problema é que a gente está muito perto da artilharia dele. Quanto mais perto da artilharia, mais dano acaba causando. E logo, logo essas tropas aqui, elas vão perder a organização delas. E eu vou ter que recuar de novo. Mas é isso. Eu não tenho muito o que fazer. Se eu ficar só esperando ele avançar, a gente vai acabar perdendo. Eu tenho que manter pressão nele. Ao mesmo tempo disso, as tropas estão começando a voltar já. Estão começando a voltar a organização delas. Essas tropas eu vou pegar... Deixa eu apagar. Essas tropas eu vou pegar e eu vou mandar elas de volta para o campo de batalha. E eu recuei as tropas daqui e agora a gente vai manter a linha defensiva aqui. Como eu disse, com a artilharia por de cima atirando aqui. E uma delas atirando nessa cavalaria aqui.
Pelo que eu me lembro, é essa aqui que tá atirando. E outro fato interessante que aconteceu a partir desse turno é que o meu inimigo começou a avançar aqui, ó. Ele saiu daqui e avançou pra cá. E você me pergunta, por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer capturar minha estrela, que é o ponto. Com ele capturando o ponto, ele vai retirar um pouco de bônus de organização que eu tenho. Ou seja, minhas tropas vão voltar muito, muito mais lentas. E aí, pra evitar isso, eu pego essas duas infantarias e mais uma, cujo, pelo que eu me lembro é essa. E eles vão tentar barrar esse avanço dele. E mais uma vez a gente avançou e a gente vai fazer a mesma coisa, fazer uma linha de lado aqui para que ele faça isso e a gente faça de novo o fogo de enfiada, porque é a estratégia. Eu não tenho o que fazer. Só que nesse meio termo que eu falei, aconteceu um pequeno problema. A cavalaria dele avançou por aqui e foi para de trás da minha infantaria. Não é um problema muito, muito grande, porque eu tenho esses aqui e eles logo, logo eliminam essa cavalaria. O problema mesmo é a infantaria dele que tá avançando e tem mais organização que eu. E a cavalaria dele também avançou aqui para eliminar os meus canhões, que é o que tá fazendo eu ganhar essa partida. Mas aí eu consigo eliminar a cavalaria dele utilizando esses aqui. Enquanto tudo aquilo tá acontecendo, esses aqui estão avançando para ele não deixar o vermelho capturar o meu ponto. Se a gente perder o ponto, a gente vai perder muita organização. E aí, vendo que a gente tá perdendo a batalha aqui, a gente vai começar a recuar eles. Eu vou começar a recuar eles, esse aqui vai manter aqui. Ou vai fazer isso aqui, eu não lembro, perdão. E esses aqui vão manter aqui. Porque se a gente perder nessa outra artilharia, já era. Acaba que aqui no turno a gente perdeu a nossa tropa daqui. Perdemos a nossa artilharia também. E agora o jogo meio que tá para um final já. Basicamente eu tô para perder. Mas aqui a gente conseguiu defender nosso ponto. Ou seja, bônus de organização ainda não foi perdido. E até que esses carinhas cheguem aqui, a organização deles já vai ter voltado. E por sinal, se vocês forem ver aqui, tem uma barrinha preta. Essa barrinha preta, não sei se vocês perceberam, ela é amarela, é a estamina deles. Como dá pra ver aqui, ó, a estamina deles tá muito pouca. Isso acontece porque a gente correu desde aqui até aqui. Acaba que a estamina deles gastou demais. Agora eles estão muito, muito cansados. Só que até eles chegarem aqui, já vai ter se arrumado. Enquanto isso, a minha cavalaria já recuperou a organização e eu vou aproveitar que as tropas deles estão muito, muito cansadas e sem organização para fazer uma carga de cavalaria. Enquanto esse carinha aqui vai manter posição. Ele vai avançar um pouco, pelo que eu me lembro, e vai voltar, porque eu não quero perder ele. A gente já perdeu muita tropa. Mas essa carga de cavalaria vai ser efetiva. E foi assim que eu ofereci um empate para ele e a gente ganhou. De certa forma. Porque se você parar para pensar, eu fiz o impossível. Eu fiz a defesa impossível. Nós tivemos 4.558 baixas. Ele teve 4.434. Ele perdeu mais cavalos que eu.
Eu perdi mais canhões, né? Porque acontece que nós tomamos várias cargas de cavalaria. E essa foi a primeira batalha. Já a segunda batalha aqui, ela é um pouquinho mais fácil pra mim de narrar. Eu peço perdão se você tá achando o vídeo bem enrolado, mas basicamente eu queria fazer o comentário ao vivo, porque pra mim é, sei lá, eu me sinto melhor. Basicamente eu vi que nós temos uma infantaria relativamente igual, mas dessa vez eu tô com outra composição e acontece que ele tem uma artilharia um pouquinho melhor que a minha. Se a gente for analisar aqui, ele tem duas infantarias não. Ele tem duas artilharias leves. Elas não são tão fortes, só que mesmo assim continua sendo artilharia. Eu já tenho a artilharia a cavalo. A artilharia a cavalo, ela é um pouquinho mais forte que a artilharia comum, se eu me lembro bem. Ou é um pouco mais fraca que a artilharia comum, de 8 libras, pelo que eu lembro. Mas ela é extremamente rápida. E isso vai facilitar a gente no nosso avanço. E a minha cavalaria aqui, eu tenho 2 lanceiros e 3 hussars. E 2 de cada lado, né? Eu vou manter eles de cada lado. O plano vai ser o seguinte. Eu percebo que meu inimigo tem essa montanha aqui. E vocês vão ver que ele vai fazer de tudo para manter essa montanha. Já eu não tenho o que fazer, eu preciso atacar. Então eu vou manter minha artilharia aqui. Ele vai fazer uma linha aqui e a gente vai fazer fogo de enfiada. Enquanto a minha infantaria comum vai vir por aqui, levando bastante tempo, e vai atacar por aqui, para fazer fogo de enfiada a partir daqui. Aqui acontece algo interessante. Como vocês se lembram muito bem, eu disse que os skirmishers possuem um terreno muito bom. E aqui eles estão dentro de uma pequena floresta. Sabendo disso e sabendo que minha tropa vai demorar demais para chegar aqui, por sinal ele já percebeu e ele já fez uma linha aqui para manter a minha infantaria, eu tô atirando aqui, ó, causando fogo de enfiada duplo. O problema é que tem essa pequena colina aqui, ó, e eu não consigo acertar o que tá aqui para baixo. Mas isso não é um problema muito grande, porque o foco da gente vai ser aqui mesmo. Enquanto isso, a gente vai eliminar esses skirmishers flanqueando por aqui e por aqui. A partir desse ponto aqui eu cometi um pequeno erro. Eu peguei a minha cavalaria e avancei por aqui. E a minha outra cavalaria que estava lá em cima, eu avancei por aqui. Por que isso é um problema? Porque eu não mantive a cavalaria até o final. Eu ataquei sozinho com ela. A cavalaria, assim como... Por exemplo, tem até uma frase nesse jogo que fala do Napoleão. Manter a cavalaria até o final é apreciar a força dela em conjunto com a infantaria, algo nesse sentido. E eu sei que se eu avançar direto para os canhões dele, ele vai matar minhas cavalarias. Então eu faço o seguinte, a gente vai fazer essa carga daqui e a gente vai pegar e vai fazer uma carga de cavalaria dupla, para que pelo menos a gente consiga ganhar o duelo de cavalaria. E eu percebendo aqui que a gente já tá perdendo a nossa organização, eu vou mandar eles recuarem e utilizar as nossas reservas, as reservas que estão aqui, para se juntar e depois fazer outro ataque. Dessa vez o ataque final.
Bom, como eu disse, né? Aqui nesse campo a gente perdeu algumas cavalarias, mas a gente pôde recuar com elas. E vai ficar até o final do jogo ali, a metade do jogo. Vai ficar as cavalarias correndo uma atrás da outra. Eles vão fazer isso aqui, ó. Partida inteira fugindo. Enquanto isso, a gente já tá avançando por aqui. A diferença dessa vez desse ataque pro outro é a nossa organização voltou. E a nossa cavalaria a cavalo. Cavalaria a cavalo. A nossa artilharia a cavalo vai avançar por aqui. Quando você avança muito com a artilharia, acontece um efeito interessante. Aí ela começa a tirar munição canister. O que é isso? É basicamente uma shotgun gigante. Com essa shotgun gigante, a gente vai atirar nesse carinha aqui, ó. Enquanto esses carinhas vão vir por aqui. E eles vão fazer uma manobra de flanqueio... Manobra de flanqueio aqui, assim, ó. Pra que a gente consiga fazer fogo de enfiada com os próprios rifles. Por aqui. E consiga causar dano duplo. E como você pode ver, a gente já capturou a montanha. A gente literalmente tomou o bem mais precioso do nosso inimigo, para que ele pudesse utilizar as artilharias dele. Agora, a partir desse ponto, a gente vai capturar a estrela e vai ganhar um bônus de organização. E mais pra frente, lá, a gente vai capturar essa outra estrela. Acaba que eu perco essa batalha justamente porque o meu inimigo, ele se mantém aqui, ó. Só que ele fica ali, entende? Ele não tem muito o que fazer. E eu preciso avançar, porque eu quero ganhar. Obviamente. E eu não sou um cara que gosta de jogar na defesa. Então, acontece que eu perco basicamente por pontuação. Porque os desenvolvedores no próprio Reddit falaram que quando você, no update que sai no final do mês, quando você captura o ponto, que é o ponto principal do inimigo, ou seja, nesse caso aqui, o ponto principal dele é o meu e o meu principal é o dele, você automaticamente já ganha a partida. Eu capturei os 3 pontos. Então, eu vou deixar a partida rolar, mas eu não vejo muito sentido, assim, em eu ter perdido. Mas vocês podem assistir a partida inteira, eu vou deixar aqui, ó. Mas basicamente o que é mais importante, que é o avanço, eu já mostrei pra vocês como faz. Porque essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu não sei muito bem como avançar. Mas acaba que eu fui aprendendo e eu tô aqui pra passar o conhecimento pra vocês.
A próxima batalha é a batalha que eu mais gostei, porque eu ganhei de uma forma diferente. Basicamente, eu tô com a mesma composição de antes. Aquelas 4... Peraí, 6 cavalarias. E a artilharia a cavalo. Basicamente, como eu vejo aqui, o meu inimigo tem uma artilharia a cavalo e uma artilharia pesada. Bastante infantaria, menos do que eu. Tendo 3 guardas. Não é nem guardas isso, eu acho. Acho que é guardas mesmo. Eu tenho granadeiros, ele tem guardas. Esses aqui, ó. Opa, perdão pelo 8 aí, mas vai ser assim mesmo. E ele tem um pouco de dragões, que é basicamente uma cavalaria. Só que é uma cavalaria que ela... Aqui é difícil explicar assim, porque na vida real os dragões eles andam a cavalo, mas utilizam rifles. Mas acontece que aqui no jogo eles não utilizam rifles. Eles basicamente são melhores no corpo a corpo, mas em carga eles são mais fracos. E acontece o seguinte nesse jogo. A cavalaria é muito forte para carga, mas a combate corpo a corpo nem tanto. E aí, sabendo disso, eu pensei, bom, basicamente, quer dizer, a maioria das batalhas que eu joguei nesse mapa, o foco principal é aqui, ó, nessa ponte. Só que o cara tem artilharia pesada. Não vai ter como eu avançar por aqui, porque ele vai manter uma linha aqui, simplesmente. E ele tem a vantagem de artilharia. Então eu faço o seguinte. Eu pego 3 soldados comuns, eu ponho eles aqui, e 3 cavalarias também. E eles vão aqui. E eles vão fazer essa volta todo o jogo inteiro para flanquear o meu inimigo. E com esse flanqueio, talvez a gente possa flanquear a linha dele defensiva por aqui. Porque a linha dele vai estar aqui, a gente vai flanquear aqui e já era. Então o plano vai ser o seguinte. O plano vai ser manter aqui enquanto... Perdão a linha. O plano vai ser manter aqui enquanto esses caras vão flanquear, que são o foco principal aqui, vão flanquear para ver se consegue fazer isso. E aí, sabendo desse meu plano, o meu inimigo vai pegar 4 cavalarias de de draguns, mais uma infantaria de guarda, e por algum motivo ele decide que vai levar a artilharia a cavalo dele para cá, deixando aqui o foco mais fraco e fazendo com que eu possa fazer um possível avanço aqui. A esse ponto da batalha, a minha infantaria já está formando uma linha aqui, enquanto que eu vou manter a minha cavalaria aqui atrás. Só que aí eu percebo que aqui ele não manteve tropas, ele manteve só skirmishes, e os skirmishes são muito, muito fracos contra a cavalaria. Então nos turnos seguintes eu vou pegar minha cavalaria e ir jogando no tudo ou nada, porque se ele decidir avançar esses aqui, minha cavalaria basicamente vai morrer. E aí, jogando no tudo ou nada, a gente vai avançar aqui e vai quebrar as linhas deles. Isso aqui poderia ter dado muito errado, mas acaba que não deu. E aqui nesse campo, ele já tá começando a formar uma linha. Só que eu não tô tão assustado assim, porque a gente tem infantaria. E cavalaria, como você sabe, de certa forma, é muito, muito fraca sozinha contra a infantaria. Então vou manter eles aqui, vou avançar aqui, me escondendo atrás dessa montanha. Inclusive, minha cavalaria tá escondida atrás dessa montanha para não levar fogo dessa artilharia, porque ele não tem linha de visão. E logo, logo a gente vai fazer uma linha aqui e vai começar a avançar neles, porque não tem muito o que ter medo. Como eu disse, né? A gente avançou aqui com a cavalaria e a gente conseguiu atravessar as linhas deles. Agora a gente tem uma tropa de flanqueio e outra tropa de flanqueio que vai vir por aqui. Eu vou formar uma linha aqui e a gente vai avançando aos poucos. Tanto até que se você for ver aqui, a artilharia dele
já tá de lado. Já tá começando a recuar. Porque percebeu que não vai dar pra ganhar. Simplesmente, porque a gente tá avançando com tudo. Simplesmente o meu inimigo começou a fazer uma carga massiva aqui. Só que as minhas tropas estavam com organização boa, então não vai ter muito o que ele fazer. A partir daqui eu vou utilizar a minha cavalaria. A cavalaria vai vir aqui assim, ó. Pra matar todo mundo. Essas tropas aqui, eu vou conseguir quebrar a linha aqui. E uma delas aqui vai avançar aqui. E mesmo que esse avanço não desse certo, já tem uma cavalaria aqui, ó. Vai fazer isso e isso e vai vir por aqui. E ela tá com a organização 100%. Enquanto tudo isso acontece, essa tropa aqui já tá avançando com fogo. Ele fez uma carga de cavalaria por aqui, só que não vai dar certo, porque a gente tá com a organização 100%. E logo, logo a gente vai pegar nossa cavalaria e vai fazer isso aqui. Porque ele vai estar com pouca organização e vamos destruir a artilharia dele. E aí, a partir daqui, eu vou deixar só a partida rolar, porque a partir daqui a gente já ganhou. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Desculpe se tá meio enrolado a narração. Não era dos meus planos fazer esse vídeo. Só que eu fiz mais porque eu disse que ia fazer e eu gosto do jogo. Eu tô pensando em fazer lives. Talvez eu faça dele, né? Pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!